As bioalavancas são mais um exemplo de conceitos da física que nós aplicamos no corpo humano. O sistema de bioalavancas ele é fundamental para a locomoção humana. Um sistema de bioalavanca ele é formado basicamente por três componentes: o eixo, a força e a resistência. Aonde fica cada um desses componentes determina o tipo, a classe daquela bioalavanca. Sempre que o eixo de movimento está entre a força e a resistência, nós chamamos isso de interfixa ou alavanca de primeira classe. Sempre que o componente da resistência está no meio, o eixo de movimento está numa ponta e a força está na outra ponta, nós chamamos essa alavanca de interresistente, porque a resistência está no meio, portanto é uma alavanca de segunda classe. E quando o componente da força muscular está no meio e o eixo numa ponta e a resistência na outra ponta, nós chamamos isso de interpotente, porque a força está no meio, ou alavanca de terceira classe. Um detalhe importante é que a distância do eixo para o ponto em que a força é aplicada é chamado de braço de força, enquanto que a distância do eixo para o ponto em que a resistência é aplicada, nós chamamos de braço de resistência. Quanto maior o braço de força, menor é o esforço que esse músculo vai ter que fazer para uma contração muscular. Enquanto que o braço de resistência, quanto maior ele for, mais difícil vai ser para o sistema manter ou controlar aquela ação de movimento. Um exemplo clássico da aplicação desse conceito da bioalavanca na prática clínica é quando nós vamos avaliar a força muscular com o TMM, o teste muscular manual, em que nós vamos aplicar uma resistência manual próximo do centro da articulação. E o paciente, quando contrair, ele vai ter menos esforço da musculatura para realizar esse movimento. Enquanto se eu aplicar essa mesma força numa região distante do centro da articulação, força, o paciente vai ter bem mais dificuldade, bem mais esforço, bem mais exigência para fazer essa mesma contração muscular. Ou seja, nós estamos aumentando o braço de resistência, porque nós temos aqui, neste exemplo, o eixo do movimento na linha articular do joelho, na tuberosidade anterior da tíbia é o ponto de inserção do músculo quadríceps femoral, e a minha mão sendo o torque externo, sendo a resistência, uma vez aplicada próximo do centro do movimento e aplicada longe do centro do movimento.